Hoje nós vamos falar sobre uma geração de filhos. Pais com princípios geram filhos fortes. Às vezes a pessoa teve uma infância um pouco conturbada, teve, por exemplo, às vezes um pai muito rígido, e aí ele quer aliviar para o lado do filho. Ele diz assim, fala assim: não, eu não vou criar o meu filho que nem meu pai me criou. Meu pai foi muito rígido comigo, então meu filho eu não vou nem falar não para ele. E ele acaba descobrindo que quem tinha razão era o pai dele, né? Que criou na rigidez e fez uma geração boa. Então nós vamos estar falando sobre isso. Os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que Ele dá, e como flechas nas mãos do guerreiro são os filhos nascidos na juventude. Amém, queridos? Esse versículo, amado, fala que os filhos são herança do Senhor. E como herança do Senhor, nós temos que pensar primeiro na palavra herança. O que é uma herança? Herança é o melhor que o pai tem para deixar para os seus filhos. Aqui na terra, normalmente quando é herança de pais, né, então deixa lá algum pedaço de terra, alguma casa, alguns bens para os seus filhos terem vida melhor, para eles começarem, não precisarem começar do zero. E o Senhor deu os filhos aos homens como herança. E em seguida, no verso 4, diz que como flechas nas mãos dos guerreiros são os filhos nascidos da juventude. Por quê? Porque até a juventude o pai ainda consegue ter o domínio, que é mais ou menos a adolescência, né? Até a adolescência o pai consegue. Quando ele fica adolescente, aí essa palavra quer dizer assim, é como flecha. Os filhos são como flecha. O que você tinha que preparar ela, você já preparou. Agora ela foi lançada e você não tem mais o domínio sobre ela. Eu não sei se vocês conhecem um pouco o arco e a flecha, mas para os entendidos, né, principalmente nas Olimpíadas que tem essa modalidade, diz que a flecha ela tem que ser preparada. Então ela tem que ter uma ponta adequada, ela tem que ter o peso adequado. E atrás dela tem, antigamente os índios usam muito, né? Coloca uma pena atrás para dar direção, para ela não se desviar. Então ele faz um corte ali, tem todo o capricho de colocar aquela pena tal, ele vai, mede, vê se ela não está torta, ele faz todo um preparativo para quando aquela flecha for lançada, ela não se desvie do alvo. Uma flecha que não foi bem preparada, uma flecha que porventura o arco está torto, ou ali aquela pena atrás está na posição errada, o que acontece quando ela é lançada? Erra-se o alvo, né? Por quê? Porque aquela preparação fez com que a flecha fosse mirada no alvo certo, mas por causa que a preparação dela não foi correta, então o que ela faz? Ela se desvia e vai para outro lugar, e ela se perde e não atinge o alvo. É isso que esse versículo está falando aqui. Então uma flecha, para ser lançada com precisão, é preciso de esforço. Seu filho é uma flecha, ele não atingirá o alvo em cheio, se o arco não sofrer uma tensão muito forte. O arco sem flecha é uma arma sem propósito, e a flecha sem o arco também é um objetivo sem propósito. Ou seja, o arco é o pai, é ele que vai lançar. Toda a pressão que vai acontecer no arco. O filho é a flecha. Então, quanto mais pressão dá, mais longe ele vai. Com força ele vai. Se o pai, que representa o arco, não tem a flexão suficiente, o que acontece? Quando faz ele cai aqui. Não dá para lugar nenhum. Não dá em nada. Não vira nada aquela flecha, por mais preparação que tenha. Percebe? Então, esse versículo de Salmo diz que o filho é a flecha e os pais são o arco. Deus espera que você seja um pai que impulsione seus filhos para cumprir o propósito divino para a sua vida. Não permita que seu filho erre o alvo. Deus espera que ensinemos os princípios à próxima geração. Que todas estas palavras que hoje eu lhe ordeno estejam em seu coração,
Ensine-as com persistência a seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Amarre-as como um sinal nos braços e prenda-as na testa. Escreve-as nos batentes das portas de sua casa e em seus portões. Percebam que é uma recomendação para que os pais ensinem, olha a palavra, não é somente ensinar, mas ensinar com persistência, porque haverá resistência. Aquele pai que não sabe dizer não ao seu filho, ele diz assim: filho, vamos ler Bíblia? Agora eu não quero brincar. Então tá bom, filho, depois nós lê. Filho, vamos para a igreja? Não estou com vontade. Tá bom, filho, depois então a hora que você estiver com vontade nós vamos. É aquele pai que ele não se esforça, né? Ele não, o que diz aqui a palavra? Ele não persiste naquilo. Ele não explica que é importante aquilo. Então, converse sobre a palavra de Deus quando estiver sentado em casa. Falar sobre, filhos. Às vezes, amados, o filho conhece o pai somente pela repreensão. Quem é seu pai? Meu pai é aquele que quando eu faço coisa errada, ele briga comigo. Mas meu pai não é aquele que senta comigo e conversa sobre outros assuntos, por mais pequeno que seja. Não é aquele que chama, senta no colo e fala assim: filho, vamos ver aqui, vamos abrir aqui uma Bíblia, ilustradas, Bíblias ilustrativas. Existem tantas Bíblias hoje. Sentar com o filho, abrir, conversar com ele, gastar tempo com ele. É isso que está dizendo essa palavra. Quando estiver andando pelo caminho, estiver andando, indo para algum lugar, cite a palavra de Deus. Quando se deitar e quando se levantar. Ou seja, não perca a oportunidade de estar falando para o seu filho sobre a palavra de Deus. Esse versículo aqui, ele está falando que é o período onde você tem a oportunidade de falar com o filho. Depois que o filho fez 20 anos, meu amigo, você não vai conseguir mais fazer essas coisas aqui. Concorda comigo? Você não pega uma pessoa de 18, 20 anos e com persistência senta em casa e fala: filho, vamos sentar aqui para conversar sobre a palavra. Não dá mais, já foi o tempo. Existe um tempo e o tempo é agora. Olha o verso 8, o que diz aí? Amarre-as como um sinal nos braços e prenda-as na testa. Escreva-as nos batentes das portas de sua casa e em seus portões. Isso aqui é literal, amados. Houve uma época que a gente estava firmando na palavra, muitos anos atrás, e nós aprendemos isso daí. Nós líamos a palavra quando tinha um versículo rema, que a gente fala um versículo que, nossa, esse versículo falou comigo. A gente escrevia num papelzinho pequeno, post-it, aquele amarelinho. A Rosana tem uma maleta bonita, ela escrevia o versículo inteirinho e a gente colocava no espelho do banheiro, colocava aqui na copa, na cozinha, onde a gente parasse para fazer alguma coisa, tinha lá um versículo parado. E aquilo foi bom, porque às vezes a gente estava ali escovando o dente e de repente você começava a ler. É isso que ele está falando aqui. Pregue nas portas, nos portais essa palavra. Isso é importante para os filhos. Ensine eles a fazer isso, a escrever a palavra. Senta com ele, gasta um tempo. Fala aí, vamos escrever esse daqui. Faz ele escrever com a letra dele. Isso aqui nós vamos colar em tal lugar aqui. E você lê, e você pergunta, e você cobra. É isso que a palavra de Deus está dizendo. Você tem que ensinar seu filho desse jeito, dentro da sua casa, tomando como se fosse lição, insistindo, persistindo, diz essa palavra. Porque quando falhamos e não ensinamos nossos filhos, uma geração incrédula vai se levantar. Josué conquistou toda aquela terra. Deus deu a bênção e a oportunidade dele conquistar a Canaã. Ele abrigou o seu povo, distribuiu o seu povo, ganhou todas as guerras, mas teve uma coisa que Josué falhou e muito, e nós vamos ver onde foi que Josué falhou aqui. Josué, filho de Num, servo do Senhor, morreu com idade de 110 anos. Foi sepultado na terra de sua herança, em Timate-Heres, nos montes de Efraim, ao norte do Monte Gás. Depois que toda aquela geração foi reunida a seus antepassados, surgiu uma nova geração que não conhecia o Senhor e o que ele havia feito por Israel. Então os israelitas fizeram o que o Senhor reprova e prestaram cultos aos Balaíns. Abandonaram o Senhor, o Deus dos seus antepassados, que os havia tirado do Egito, e seguiram e adoraram vários deuses dos povos ao seu redor, provocando a ira do Senhor.
Olha só, que coisa, né? Josué, povo de Deus, depois de estabelecerem na terra de Canaã, após Deus cumprir a palavra que daria aquela terra a ele, esse povo se esqueceu de Deus. O que é esse povo? A nova geração. Josué tinha 110 anos quando morreu. E uma coisa que não foi feita naquela terra foi ensinar as crianças. Aquela nova geração foram surgindo, aqueles que conquistaram foram morrendo, no caso de Josué, e aquela nova geração foi nascendo e não tinha ninguém que o ensinava sobre Deus a eles. Não tinha ninguém que aplicava este versículo anterior que nós lemos, ensina com persistência. Não havia ninguém que ensinasse aqueles filhos, aquelas crianças com persistência sobre Deus. A geração se passou, a terra foi conquistada, a promessa de Deus estava sobre aquele povo e começa a surgir uma geração que não conhecia Deus dentro do povo de Deus. Amados, isso tem acontecido nos dias de hoje. Nós às vezes estamos aqui firmes na igreja, mas os nossos filhos não estão sendo gerados dentro da palavra de Deus. Aí, assuma a responsabilidade pelos filhos que o Senhor lhes deu. Esta que é a nossa responsabilidade. Nós vamos ver a história do encontro de Jacó e Esaú, os dois irmãos que estavam brigados, e eles se encontram ali naquele lugar para reatar a amizade, né? E se perdoarem a si mesmo por causa do que aconteceu. E olha um detalhe importante que Jacó disse aqui, que nós vamos definir exatamente o que são os filhos que nós temos, cada pai e seus filhos. Então Esaú ergueu o olhar e viu as mulheres e as crianças e perguntou: quem são estes? Jacó respondeu: são os filhos que Deus concedeu ao teu servo. Quem são esses? Não, esses são os meus filhos. Seria a resposta mais comum hoje em dia, né? Seria a resposta mais comum. Quem são? Esses são os meus filhos. Mas Jacó, ele já tinha dentro de si o entendimento de saber o que são os filhos. Então ele respondeu ao seu irmão: esses são os filhos que o Senhor concedeu. Ou seja, ele confiou. Os filhos são confiados aos pais para que eles possam fazer com que esses filhos progridam e amanhã sejam pessoas importantes. Pai, seu filho é um papel em branco. Se você não escreve, alguém vai escrever. Essa é a figura. Tem pais que passou esse papel para a escola, tem pais que não gastam tempo com o filho, mas eu vou dizer uma coisa para vocês, amado. Se os pais não gastam tempo com os filhos, o traficante gasta tempo. Está lá na porta esperando para ensinar o caminho errado, para fazer as coisas erradas. O pedófilo está lá, ele gasta tempo. Ele tem tempo para isso. Ideologias de gênero gastam tempo. Estão aí tentando infiltrar nas escolas. Então, os pais não podem confiar apenas que as entidades externas possam educar os seus filhos. Ele tem que entender que a educação do seu filho é uma coisa particular, é obrigação do pai e da mãe. Vivemos dias difíceis, é bem verdade. Muitas mães estão fazendo o papel de pai e mãe, mas mesmo assim, faça a tua parte. Há um inimigo trabalhando para desconstruir a próxima geração. Quando uma criança é destruída, todo o seu futuro também é. Vamos imaginar que existe uma classe de contadores. Todo mundo estudando a mesma lição, os mesmos horários, tudo igual. Só que desta classe, depois de formados, alguns vão obter um bom emprego, numa boa empresa, vão ser felizes, né? Vão ganhar bem, vão construir. E outros vão dar em nada. Fizeram a mesma coisa e outros vão dar em nada. Tem contador que vai até preso porque fez coisa errada. Estudaram na mesma escola, na mesma classe, mas não conseguiram construir algo para si.
Aonde que está o defeito dessa construção? Está lá no princípio. Então, amados, isso é a flecha. Lembra que eu falei da flecha do começo? É a preparação. De acordo com o que foi lapidado, ela vai atingir o alvo. Satanás tenta destruir seus filhos para que a vontade de Deus não se cumpra sobre a vida dele. Um homem da tribo de Levi casou-se com uma mulher da mesma tribo, e ela engravidou e deu à luz a um filho. Vendo que era bonito, ela o escondeu por 3 meses. Quando já não podia mais escondê-lo, pegou um cesto feito de junco e o vedou com piche e betume, colocou nele o menino e deixou o cesto entre os juncos, à margem do Nilo. Quem era esse menino? É isso aí, esse era Moisés, porque naquele tempo, naquele momento ali, foi feito um decreto para matar todas as crianças. Muitas mães naquele tempo perderam seus filhos porque não tiveram estratégia para protegê-los. Percebe-se qual a diferença da mãe de Moisés para as demais mães. Olha o plano que ela elaborou e assim arquitetou um plano para proteger o seu filho. Tamanha era a necessidade e a compreensão que ela tinha sobre o seu filho. Agora imagine as outras mães que perderam seus filhos. Muitas gerações foram interrompidas ali. Muitos homens grandes foram interrompidos ali. Por quê? Porque as suas mães não tiveram uma estratégia eficaz para esconder os seus filhos para que nascesse. Outro homem também que foi escondido foi quem? Jesus, né? Jesus também nasceu numa época de perseguição, onde os seus pais tiveram que fugir para o Egito para poder proteger o filho. Muitas vezes, né, os pais se mudam, por exemplo, de cidade. Uma coisa muito comum, né? Os pais falam assim: eu não vou morar mais aqui, eu tenho um plano em outros lugares, eu vou trabalhar em outra cidade, eu vou me mudar, eu vou fazer isso. Mas de algum momento esse pai perguntou ao seu filho, ou olhou para o seu filho, como é que ele está na escola, se ele está bem entrosado. Será que ele colocou na balança esta decisão? Ou ele só olhou ao lado dele e falou: não, o filho ele se vira, chegando lá eu jogo ele numa outra escola lá e vai dar tudo bem. Então às vezes é muito comum isso acontecer. Os pais fazerem seus planos e não colocarem nos seus planos o projeto dos seus filhos. E com isso às vezes a criança está numa escola boa, está bem assentado, está aprendendo, e de repente a pessoa muda para outra cidade, chegando lá a escola é péssima, as coisas são péssimas, seu filho se perde. Precisamos prestar atenção nos filhos, amados. Deus não te deu filho para encher os presídios e nem a Cracolândia. Deus não te deu filhos para ser vítima da criminalidade. Deus está levantando uma nova geração, e esta geração de filhos tem que ser de homens de verdade, porque eles serão criados por vocês. O Senhor Deus está restaurando essa nação e nós precisamos aproveitar este momento para incluir os nossos filhos. Recentemente foi feito um estudo, uma comparação, que o nosso presidente eleito tem dito e comprovou que aqueles alunos que são formados nos colégios militares têm muito mais condição de ser alguém na vida do que aqueles que estão na escola pública. Então a escola pública precisa mudar. Como é que é no colégio militar? É muito mais rígido? Com certeza. A rigidez é muito maior. Agora, todo o pai que acha que não vai colocar seu filho lá porque não, é muito rígido, eu não quero meu filho lá, não quero que meu filho seja mandado por ninguém. Na verdade, o desemprego é muito relativo, amados. Nós temos vagas de empregos, vagas boas. O que não tem é o quê? Qualificação, porque essa turma não estudou. Essa turma não fez Senai, essa turma não se especializou. Eles estão fazendo escola e estão passando sem estudar. E aí não tem emprego para essa turma mesmo, né? Então aí o desemprego está muito grande por conta disso. Então, amados, vamos cuidar dos filhos. Vocês que têm filho mais novo, adolescente, corre lá numa escola técnica, coloca ele lá. Deixa ele estudar, mesmo que seja sacrificoso, né? Às vezes é longe, às vezes tem que levar, às vezes tem que trazer. Cuide deles. O Brasil está se levantando da maior crise da história. A geração que nos atendeu falhou porque nossa geração está corrompida. Nos dias de Juízes, Deus levanta Samuel, que era ainda uma criança,
Nos dias dos reis, Deus levanta Jeremias. É tempo de investirmos em nossas crianças para que sejam homens e mulheres de Deus, que influenciem a próxima geração. E eu queria encerrar aqui lendo o livro de Joel, capítulo 2, verso 28. E depois disso derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão. Os velhos terão sonhos e os jovens visões. Amém? É esta a promessa de Deus que tem para os nossos filhos. Olá, meu irmão, eu estou aqui gravando este vídeo para você que não pôde estar presente no nosso culto. Temos aqui a relação de alguns irmãos que trabalham de domingo, né, e não estão presentes. Esse é o motivo que a gente faz a gravação dos nossos cultos, aqui com muita simplicidade, graças a Deus. Eu queria aqui mandar um abraço aqui para os meus irmãos que não puderam estar no culto, o irmão Paulo com a sua esposa, a irmã Roberta, né, o Agnaldo, o seu William, o Edivair, a Paulinha, Helenice, Joãozinho, enfim, pessoas que nós amamos. Esse vídeo é para você. Um grande abraço.